Comprecar TV sempre com as avaliações mais legais e completas para vocês. Dessa vez o vídeo é muito especial. Trouxemos aqui para vocês um Porsche. Esse aqui que vocês estão vendo é o 718 Boxster, um dos modelos aí de entrada da Porsche no Brasil. Mas, independente de ser um dos modelos de entrada, é um carro bastante interessante. Se a gente usar a definição de Roadster, ninguém melhor do que um carro da Porsche para definir o que é um Roadster. Isso aqui que vocês estão vendo é o mais legítimo Roadster. Estamos falando de um carro, duas portas, dois lugares, obviamente com uma configuração plenamente coupé e, além disso, também é um conversível, como vocês estão vendo aqui. E não é qualquer conversível, é um conversível purista. Por quê? Como vocês podem ver, a capota aqui, além de ser em lona, como vocês estão vendo, ela ainda é contrastante aí com a pintura do carro nesse tom avermelhado. Porsche 718 Boxster, que vem equipado com um motor central traseiro 2.0 turbo. Detalhe, esse motor é um motor Boxster, ou seja, ele tem os cilindros deitados, 2 de cada lado. Esse motor tem a potência máxima de 300 cavalos de potência, mas o que impressiona mesmo é o torque, nada menos que 380 Nm de torque máximo, já disponíveis a partir de 1950 RPMs. Junto com esse motor, uma poderosa transmissão PDK. PDK em alemão significa transmissão de dupla embreagem. Mas a transmissão PDK é muito mais do que uma simples dupla embreagem. Ela tem uma série de sistemas para realmente entregar performance. E é o que a gente vê nesse carro, pois o modelo vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos. 4.9 para ser preciso. E a velocidade máxima 275 km por hora. Como vocês podem ver, performance é o que não falta ao 718 Boxster. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes com a gente desse esportivo de verdade. Claro que um carro como esse tem várias coisas legais. Então vamos destacar algumas delas que a gente obviamente vê por fora. De cara aqui na frente a gente já tem uma frente bem agressiva, como vocês estão vendo. Outro detalhe é que o 718, agora o Boxster, ele vem com um sistema LED de iluminação. Então a gente já tem aqui, por exemplo, os piscas em LED. O farol é bixenon, mas tem um auxílio de LED no caso do farol alto. As rodas são realmente rodas de carro esportivo mesmo, como vocês estão vendo aqui, pessoal. É um aro bem grande. Estamos falando aqui de um aro de 20 polegadas, isso para frente e para trás. Mas os pneus têm medidas diferentes. Aqui na frente temos um pneu 235 com perfil 35. Já na traseira, ainda que a roda mantenha as 20 polegadas, ela é mais larga que atrás. Isso porque, como o carro é tração traseira, você precisa aí do máximo de tração. Então o pneu é um pouquinho mais largo. Aqui no caso é 265, também com perfil 35. Aqui do lado, a gente vê uma entrada de ar. Aqui, ó, tá vendo essa entrada de ar? Ela é uma entrada de ar real, ela não é falsa. Isso porque o sistema de alimentação do turbo pega o ar do sistema de compressão justamente aqui pelas entradas laterais, e você tem uma de cada lado. Na traseira a gente também tem aqui algumas peculiaridades. Começa aqui pela saída de escapamento. Ela é uma saída de escapamento central, como vocês estão vendo aqui, um design um pouquinho diferente da maioria dos carros. A gente também tem aqui uma asa traseira que ela se levanta automaticamente de acordo com a velocidade, ou você pode interagir com ela através de um botão no console. As lanternas traseiras também têm aí um visual meio espacial, como vocês estão vendo. Também full LED, ela tem aqui, ó, esses pontinhos aqui mais pronunciados, que é onde você tem ali a luz, por exemplo, de lanterna do carro. Além disso, o Porsche 718 tem algumas características interessantes. Ele tem um sistema de motor central traseiro. Mas olha só, vamos começar mostrando aqui na frente.
detalhe interessante é que a chave do carro, como vocês estão vendo, ela tem um design, ó, como vocês estão vendo, ela lembra o design característico dos carros esportivos da Porsche. Então vamos abrir aqui a parte dianteira do sistema para vocês poderem ver aqui o espaço, ó. Esse primeiro compartimento aqui na frente, a gente tem aqui, por exemplo, um step temporário, como vocês estão vendo. São 150 litros de capacidade neste compartimento aqui. E a gente tem, por exemplo, aqui o sistema de acesso para você fazer a recarga da água do sistema do limpador de para-brisa. Temos também aqui o acesso para o fluido de freio, do sistema de freio, né? Lá atrás, olha só como é que funciona aqui atrás. Temos a abertura também na chave, como vocês estão vendo. Aqui a capacidade é um pouquinho menor. Como vocês veem, nós não temos acesso ao motor. E aqui a capacidade é de apenas 125 litros. Mas como a gente não tem o step, o espaço fica mais utilizável. As únicas coisas que a gente tem aqui atrás é aqui a tampinha do sistema de óleo do motor, para você poder completar o óleo. E temos aqui do outro lado a água do radiador. Mas todo o acesso do motor é feito por baixo do carro. O motor desse carro fica mais ou menos aqui nesta região aqui do carro. Então ele é um motor central, traseiro, tração traseira também, como já foi dito antes, e você faz a manutenção pela parte de baixo do carro no elevador. Na condição de um legítimo Roadster, a capota possui sistema de acionamento elétrico. Através de botões no console, você pode facilmente abrir a capota, que se dobra automaticamente para trás, como vocês estão vendo aqui. O processo de fechamento da capota é igualmente simples. Basta você acionar o botão que a capota se estende para fechar o carro e na conclusão do acionamento, os vidros levantam para indicar que o procedimento de fechamento está concluído. Vamos ver um pouco do interior aqui do 718 Boxster. Carro conversível, fica sempre mais fácil de mostrar para vocês todos os detalhes. Aqui na porta temos aqui o acionamento elétrico dos vidros, espelhos, inclusive com a função de rebatimento. Temos ainda aqui, ó, duas memórias para o banco do motorista. O porta-objetos aqui é relativamente pequeno, mas você consegue colocar aqui carteiras, celulares e até óculos, desde que não sejam muito grandes. Aqui na lateralzinha a gente tem a abertura aqui dos dois compartimentos, controle para abrir a tampa dianteira e a tampa traseira. O banco tem muitos ajustes elétricos, é bem completo. A gente tem até mesmo aqui, ó, o extensor para apoiar as pernas, item que ajuda bastante no conforto. Além, é claro, dos ajustes tradicionais aqui do assento, né? A gente tem aqui inclinação, temos aqui do encosto do banco e também o ajuste do lombar, como vocês estão vendo. A gente tem aqui um botãozinho, ó, para levantar o banco. A gente só não sabe qual é a utilidade disso, porque o espaço aqui atrás é mínimo. Então, se você afastar todo o banco, praticamente não há espaço para guardar nada ali atrás. No máximo uma bolsa bem pequena. Temos aqui também, ó, como vocês estão vendo, o controle dos faróis e aqui o lugar que vai a chave. Olha só, a chave vai encaixada nesta posição. O carro não tem sistema de chave presencial, então você tem que dar sempre a partida pelo sistema convencional de você virar a chave, como você está vendo. O volante segue aí um conceito bastante purista. Em que sentido? Como vocês estão vendo, não existem botões no volante, na parte da frente. Ele tem sim funções estendidas. Aqui embaixo, ó, a gente tem esse bracinho aqui, que você consegue controlar o computador de bordo e algumas funções do multimídia. Aí nós temos o tradicional bracinho do limpador de para-brisa, aqui acionamento de seta e faróis, e aí nós temos os pedal shifts aqui em alumínio, como vocês estão vendo, para as trocas de marcha. Lado esquerdo desce marcha e o lado direito sobe marcha. Console central é relativamente organizado, como vocês estão vendo, né? Aqui nós temos os dois botões que abrem e fecham a capota. Esse botãozinho aqui serve para você acionar manualmente a asa traseira.
o botão do Start Stop para ligar e desligar o sistema, programa de estabilidade eletrônico e o modo esporte. Ainda temos a seta, o trancamento das portas, a alavanca do câmbio e a central multimídia com os diversos controladores, inclusive do sistema de ar-condicionado. A gente tem ainda aqui no carro, olha só, aqui na parte traseira vocês estão vendo que o Santo Antônio aqui é fixo, né? Porque existem carros que existem outros sistemas de Santo Antônio, ele fica escondido e no caso de um capotamento ele ejeta o sistema. No caso aqui ele é fixo. Tá vendo essa redinha que temos aqui, ó? É uma rede de redução de turbilhonamento, mas ela pode ser retirada se você quiser. Basta você apertar aqui os botõezinhos e você consegue retirar a redinha sem muito esforço para deixar o conjunto mais estético. Outro detalhe legal que a gente tem aqui no Porsche Boxster é aqui o porta-copos. Olha que legal, tá vendo? Ó, ele fica bem disfarçado aqui dentro. Então você aperta aqui, ó, tá vendo? Ó? E você tem o porta-copos que se abre desse lado e você tem o porta-copos que se abre ali do outro lado. Então ele está numa posição bem discreta, bem interessante aqui, que ele fica escondidinho aqui, ó, tá vendo? E ele fica numa posição que é bem interessante, que você não tem perigo aí de bater ou derrubar. Banco do passageiro também traz os mesmos ajustes elétricos do motorista, porém desse lado aqui nós não temos memória. De resto, como vocês estão vendo, temos um interior relativamente espartano no Porsche. O que eu quero dizer com isso? É um visual mais conservador e tradicional, até por conta de ser um carro conversível que passa mais tempo, por exemplo, com a capota aberta, pelo menos essa é a proposta. Então você tem que ter aí um acabamento, digamos assim, um pouquinho mais rústico para resistir às questões de usar o carro com a capota mais tempo aberta. Um dos detalhes de charme aqui do 718 é a asa móvel aqui traseira, que você pode acionar através de um botão no console, como vocês estão vendo, por acionamento elétrico. Para recolher, igualmente simples. Lembrando que na estrada ele funciona automaticamente de acordo com a velocidade. Mas o legal desse carro, certamente, é o som do motor. Vamos escutar aqui. Esse, pessoal, é o som normal do carro, mas quando a gente aciona o modo esporte, olha o que acontece. Como vocês puderam ver, no modo esporte, o escapamento fica mais sonoro com o legítimo som de um carro esportivo. Vamos ver alguns detalhes aqui do interior do 718. Vamos começar aqui pelo painel. Vou liberar aqui a ignição e ligar a iluminação de fundo para ficar melhor a visualização. De cara a gente já tem o conta-giros em destaque, como vocês estão vendo. Afinal de contas, num carro de proposta realmente esportiva, o que interessa mesmo é o conta-giros. O velocímetro fica aqui do lado esquerdo e dá para perceber que a escala de velocidade não é muito completa. Ela pula de 50 em 50 km até a máxima de 280. Se você precisar de precisão de velocímetro, você vai ter que usar aqui o velocímetro digital, que fica aqui na base do conta-giros. Mas vocês podem ver que nós temos um visual bastante clássico aqui nessas partes. A modernidade fica por conta dessa outra telinha aqui do lado. Essa aqui é uma tela gráfica. E essa tela você consegue interagir com ela através dessa hastezinha aqui que fica atrás do volante. Por meio dela você consegue usar todas as funções dessa tela. Aqui nós temos a do telefone. Temos ainda aqui uma exemplificação resumida do GPS. Podemos ainda ter alguns menus do GPS como último destino, computador de bordo, as informações de pressão dos pneus ou ainda um marcador mais completo. Nesse aqui a gente consegue ver, por exemplo, pressão do turbo, temperatura do óleo, temperatura da água e a pressão do óleo do motor. Toda essa interação você faz aqui através dessa alavanquinha aqui para cima e para baixo. E se você quiser entrar em funções mais detalhadas, você empurra a alavanquinha para frente para você poder fazer configurações específicas de cada uma das telas.
Para você voltar, basta você puxar a alavanquinha para frente e você sai das configurações específicas. Então, a interatividade aqui é bastante simples, não é difícil de usar, basta um pouquinho de uso que você já vai se acostumar rapidamente. Agora, o que a gente pode ver aqui no Porsche, aqui, ó, o carro praticamente não tem botões aqui na região do volante, né? Nós temos os pedal shifts, temos aqui a hastezinha do controle de cruzeiro para você setar a velocidade na estrada e por fim essa outra aqui que interage com esta parte do painel. De resto, nós temos um visual absolutamente clássico e tradicional aqui nos mostradores principais do Porsche. O sistema multimídia do 718 é igualmente simplificado. Vou mostrar aqui para vocês em detalhes. Eu vou liberar aqui o sistema para poder tirar a alavanca aqui da frente para poder ficar mais visível. De cara o que a gente tem aqui são menus bem diretos. Então, ó, esta região aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ela cuida do sistema de climatização do carro. Então, desembaçar para-brisa, recirculação, desembaçador traseiro. Aqui você seta a velocidade e aqui você direciona o ar, né? Daqui na parte superior você tem algumas informações um pouquinho mais detalhadas, como por exemplo, a temperatura, no caso o sistema é dual temp, então você consegue ter temperaturas diferentes para passageiro e motorista. Se você quiser sincronizar as duas, basta apertar e segurar. E aí você tem o acionamento do ar-condicionado e o modo máximo. Então aqui você tem as funções de climatização do carro. Mas aqui em cima nós temos a central multimídia, também com opções bem diretas e simples de serem usadas, né? Então você tem aqui o botão para ligar e desligar, você tem vários botões de acesso direto, então botões físicos mesmos de acesso direto, então você consegue interagir com eles para funcionar como atalho. Aqui o botão de seleção e por fim aqui alguns botões de menu. Agora, o que você pode usar por aqui, você também pode usar pela tela, que ela é touchscreen. Então, de acordo com o cliente, se o cliente é um cliente mais tradicional, vai preferir usar os botões físicos. Se é alguém que já está mais acostumado com tecnologia, vai usar o sistema touchscreen. E nesse caso, basta você acionar aqui sem nenhum problema a tela e você vai conseguir fazer as interações necessárias como vocês estão vendo aqui para cada uma das funções que você escolher. No caso aqui, ó, a gente tem, por exemplo, configurações do carro através da central multimídia, o que é bastante comum hoje em dia. Você pode configurar os sistemas de assistência ou ainda interagir com o computador de bordo numa tela um pouco maior. Você ainda tem as funções de mídia, que como vocês estão vendo, basta você selecionar e você também tem aqui na parte de baixo as funções principais que você pode utilizar para configurar melhor. Então toda vez que você acessa uma função, essa função tem partes estendidas, vamos dizer assim, através da própria tela do multimídia. Mas o que a gente percebe aqui é uma estrutura bastante clássica, vamos dizer assim. Então, os menus são bem diretos, as funções são objetivas e bastante reduzidas. Ou seja, é o que você precisa ter no carro, basicamente. Então, os acessos de áudio, interatividade com o telefone, configurações do som, os dois menus de GPS e algumas configurações do carro. Mas de resto, nós não temos muito mais modernidades aqui. A gente tem ainda aqui, ó, uma tampinha bem discreta aqui que abre portas para 2 cartões SD card. Na Europa, eles preferem usar mais os cartões SD card para música. E aqui você tem 2 opções para você colocar diferentes cartões SD card. Mas também temos a opção do pendrive, né? Mas nesse caso, ó, o pendrive fica aqui dentro do porta-luvas. Então ela tem a porta USB que você pode usar aí eventualmente para conectar também um celular e carregar o aparelho. E também temos ali a entrada P2, como vocês estão vendo, para a gente poder usar aí com um cabo de áudio através da saída de fone do celular. O porta-luvas também não é muito grande, é relativamente pequeno, a gente tem um manual aqui, não sobra muito espaço para você acomodar muita coisa. No geral, o que a gente vê aqui no 718 é um carro que preserva todos os elementos clássicos. Então, marcadores analógicos, tem um marcador digital, mas prioritariamente analógicos, uma central multimídia que tem os botões meramente principais com funções objetivas e diretas, e tudo isso tem um motivo de ser, tá? A Porsche é uma empresa bastante purista, então ela
preserva em seus carros este conceito de esportividade de como os carros eram antigamente. Ela tenta inserir a tecnologia sem a tecnologia se sobrepor muito aos conceitos e preceitos da marca. E é exatamente isso que a gente vê aqui no interior do 718. Agora nós vamos ver aqui na prática como é que é o Boxster ao volante. Dá partida aqui no carro. Já temos esse barulho gostoso do motor esportivo. Vou ligar aqui a central multimídia para a gente ter aqui apenas a exemplificação do GPS. Volante com ajuste elétrico aqui, vamos colocar ele aqui na posição certinho. O banco já está ajustado. Acionar aqui o drive, liberar o freio de mão que tem acionamento elétrico aqui embaixo. E vamos dar uma volta com o carro, né? Primeira coisa que a gente já nota, pessoal, é que como um carro legitimamente esportivo, a gente já tem algumas características aqui, tipo volante relativamente pesado, é um volante firme. Então, para quem está acostumado com carros normais, que tem aquele volante levinho, não é o caso aqui, né? Além disso, nós temos pneus bem largos aqui, que também aumenta aí, ó, o peso de resistência do volante. Suspensão é o óbvio, ela é bastante firme e bastante dura. Então, primeira coisa que você tem que ter bem claro num carro como esses é muito cuidado ao conduzir o carro por ruas esburacadas. Lombadas, valetas, buracos e sonorizadores exigem total atenção do motorista, tá? O carro é baixo e, consequentemente, se você não prestar atenção, você vai causar algum dano, tanto a pneu, roda ou ainda partes como, por exemplo, o para-choque dianteiro ou ainda o meio do assoalho do carro em obstáculos mais pronunciados. O barulho do motor, como a gente está falando aqui de um Roadster, no caso um conversível, e a gente tem também aqui uma capota de lona, né? Nós não temos aqui uma capota rígida, porque existem Roadsters com um sistema de capota rígida. Então a capota de lona, ela normalmente deixa entrar um pouco mais de ruído externo. Isso é normal em qualquer carro Roadster que tenha uma capota de lona. Afinal de contas, a lona não vai ser tão, digamos assim, eficiente no isolamento acústico. Então o barulho do motor invade um pouquinho aqui dentro. Isso é normal e é característica desse tipo de carro. A gente também tem uma posição ao volante bastante, digamos assim, esportiva, né? Então o motorista fica numa posição mais baixa e também mais inclinada. É bem coisa de carro esportivo mesmo. Aliás, esse é um ponto que às vezes desagrada um pouco o público feminino, né? Porque para entrar e sair de um carro assim é um pouquinho desconfortável, principalmente se a mulher está de vestido e de salto. Aí fica bem complicada a operação. Mas, obviamente, o público que compra um carro como esse espera essa esportividade toda que a gente encontra no carro, desde o ruído do motor ser mais pronunciado, suspensão mais firme e dura, volante também mais pesado e preciso, como as demais características de postura ao volante. Afinal de contas, nós estamos falando de um legítimo esportivo. Outro detalhe interessante é que a gente pode abrir a capota com o carro em movimento, tem que ser em baixa velocidade, mas mesmo com o carro andando, basta você apertar aqui o botão, a capota se abre, como vocês estão vendo aqui, sem nenhuma dificuldade, e a gente sabe que a operação concluiu quando os vidros sobem. Para fechar a capota é igualmente simples, mesmo com o carro em movimento em baixa velocidade, a capota se fecha rapidamente e a gente tem a conclusão da operação com a subida dos vidros. Mas certamente a parte mais legal do 718 é quando você está na estrada. Afinal de contas, um carro esportivo como esse tem que ser aproveitado no melhor ambiente possível. Esse ambiente obviamente seria um autódromo, mas nem todo mundo pode ir no autódromo. Então a estrada acaba sendo o lugar mais legal para você usar o 718. Mas antes da gente falar de desempenho,
vamos falar da dirigibilidade normal, aquela mais cotidiana que as pessoas normalmente precisam fazer. 718 até que é interessante, isso porque mesmo tendo um motor aí de 300 cavalos de potência, motor 2.0 turbo, quando a gente vem para a estrada, a gente tem um carro, digamos assim, bastante adequado para uma viagem tranquila. Isso porque a 120 km por hora em sétima marcha, a rotação fica aí na casa de 2.000 giros, o que é uma rotação baixa e bastante confortável. Outro detalhe é que na velocidade constante aí de 110, 120 km por hora, o carro faz até 12,5 km por litro, o que também é uma média, digamos assim, bastante adequada para você fazer uma viagem, considerando evidentemente a proposta esportiva do carro e evidentemente o nível de potência do motor. Então, para estas características, 12,5 km por litro é muito bom. Agora, o legal mesmo desse carro é certamente as acelerações e também o torque do motor. Claro, não podemos esquecer o câmbio PDK, que tem um funcionamento incrivelmente preciso. Então, quando você precisa reduzir uma marcha, por exemplo, mesmo que você esteja na condição drive, porque você tem uma condição aqui para você jogar a alavanca para a esquerda e aí obviamente interagir sempre pelos pedal shifts, mas mesmo no drive você pode aqui, por exemplo, bater nos pedal shifts e fazer uma redução. Eu vou fazer isso aqui para uma retomada forte de velocidade. Eu estou em sexta marcha, joguei terceira, quarta, quinta, e você percebe que o carro geralmente é um foguete, ele tem uma resposta muito pronta. Além disso, a precisão do câmbio PDK realmente impressiona. Quando você faz a troca de marcha, a impressão que dá é que o ponteiro do contagiro está possuído. Ele muda o limite, o nível de giro muito rápido. Então assim, você bate uma marcha para baixo, ele rapidamente já entra a marcha. Bateu de novo, mesma coisa. Mais uma, idem, vai subir a marcha. Então a velocidade com que a troca é feita via o sistema de pedal shifts é realmente impressionante. Outro detalhe também que tem aqui no carro, que é bem interessante prestar atenção, é que mesmo quando você está em sétima marcha com o carro engatado, se você der mais um toque para cima, ele desengata a marcha, ele põe o carro em ponto morto, que é o caso da gente agora. Mas basta você dar um toquinho no acelerador que ele já engata a marcha novamente. Então ele pode fazer esse desengatar tanto no modo automático, que no caso ele faz isso para economizar combustível, ou você pode comandar esse ponto morto bastando você estar em sétima marcha e dar mais um toquinho para cima, o câmbio desengata, mas para isso você não pode estar acelerando, tá? Você tem que estar com o pedal do acelerador aliviado para ele desengatar. Deu um toquinho no acelerador, o sistema volta e você já tem aí os seus 380 Nm de torque máximo disponíveis para você fazer qualquer ultrapassagem ou aceleração na mais pronta resposta que você pode esperar de um motor de um carro verdadeiramente esportivo. Além do modo de condução normal, a gente tem aqui uma teclinha Sport no console, que quando a gente aperta ela, algumas coisas já ficam diferentes no carro. Som de escapamento mais encorpado, o volante um pouquinho mais duro e obviamente as marchas passam a ser trocadas em regimes mais altos. Nessa situação aqui, qualquer aceleração que você faz, você já tem uma resposta bem diferente. Exemplo, estamos agora aqui a 100 km por hora, eu vou acelerar tudo. O carro chega a uma velocidade de 160 km por hora com uma rapidez realmente impressionante. E ele consegue descer várias marchas juntas. Então a gente estava em sétima marcha, no que eu acelerei, o carro desceu praticamente para a terceira marcha e manteve aí esse ritmo mais forte
até obviamente eu tirar o pé do acelerador. Então, realmente, desempenho é algo que não falta ao Boxster 718. Agora vamos fazer um teste de aceleração de 0 a 100 para ver como é que o 718 Boxster se comporta. Para isso, eu vou colocar o carro aqui no modo Sport, evidentemente, para a gente ter toda a programação alinhado com a questão esportiva do carro. Vou estolar o carro, que é acelerar e frear o carro, e vou soltar o carro para a gente ver como é que vai a aceleração de 0 a 100. Então vamos lá. Estou acelerando aqui. Bom, pessoal, o carro chega a 100 km por hora em segunda marcha e realmente é bastante rápido, o que realmente comprova aí a aceleração de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Então, quem está procurando esportividade, realmente o 718 Boxster não vai decepcionar nesse quesito. Como vocês puderam ver, o Porsche Boxster 718 é realmente um legítimo esportivo e um carro com uma identidade ímpar. Detalhe interessante que o Boxster, aliás a série 718, são um dos carros mais baratos que a Porsche comercializa no Brasil. Isso porque nós temos o Boxster, esse aqui, que é o conversível, e temos o Cayman, que é praticamente o mesmo carro sem ser conversível. O Cayman tem preço sugerido aí a partir de R$352 mil. Já esse aqui que nós estamos mostrando para vocês é o carro que custa R$374 mil. Evidentemente que nós não estamos falando de um carro barato, mas para os aficionados por roadsters e até mesmo carros esportivos de verdade, a Porsche, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma referência, seja pela sua tradição, seja pelo seu desempenho ou seja pelo seu design. Porsche 718 Boxster, que realmente é um carro que define aí o primeiro patamar da marca, sem deixar de ser um autêntico e legítimo Porsche. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.